Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estabelecer visão e o benefício do estabelecimento dessa visão. Bom, vou começar aqui falando, lembrando que quando a gente aprende multiplicação, a gente aprende também que a ordem dos fatores não altera o produto. E quando a gente fala de visão, é importante a gente lembrar que talvez não seja exatamente assim. Deixa eu explicar. Quando a gente é criança, né, isso provavelmente aconteceu com você, isso aconteceu comigo, a gente sonha muito, né? A gente é ingênuo, a gente sonha muito. Então a gente estabelece muitos ideais. A gente muda a nossa roupa e de repente a gente é professor, ou a gente é palestrante, a gente é piloto de Fórmula 1, né? E por aí vai. O que acontece quando a gente é criança? A gente não pensa na viabilidade. Será que aquilo é viável? Será que não é? Quais seriam os caminhos para a gente chegar lá? A gente simplesmente sonha e se transforma. Isso significa ingenuidade. Quando a gente pensa num ideal e não considera a viabilidade, os riscos, isso significa ingenuidade. Por outro lado, quando a gente cresce, a gente aprende a fazer essa análise de viabilidade, de riscos. O problema é que muitas vezes essa análise passa a nos governar. E a gente começa a não conseguir mais pensar em possibilidades. Aliás, quantas vezes, mesmo quando a gente se permite ser um pouco mais fora da caixa, ou pensar, algumas pessoas nos dizem, isso não vai dar certo, isso não dá pra fazer, isso não é assim, né? Quantas vezes você já escutou pessoas falando isso, ou você mesmo falou isso pra si mesmo ou pra outras pessoas? Pois é, quando a gente cresce, a tendência é a gente passar a viver muito mais com base na análise de viabilidade do que em sonhar no que é possível. E aí, nesse caso, a viabilidade menos o ideal se transforma em limitação. Se você percebe, são duas formas de se montar a equação que altera o produto, né? A ordem dos fatores aqui altera o produto. Quando se fala em criatividade, tomada de decisões complexas, resolução de problemas complexos, quando a gente fala em inovação, saber juntar esses dois elementos na ordem correta vai fazer toda a diferença. E o nosso cérebro ele vai ser treinado de acordo com aquilo que a gente focar primeiro. Ou seja, se em qualquer momento que eu estiver tentando tomar uma decisão, ser criativo, ser inovador, eu colocar a viabilidade antes, o meu cérebro vai olhar para os riscos, para os problemas, é ali que ele vai focar. E eu não vou conseguir pensar em coisas diferentes, em coisas possíveis. No entanto, se eu fizer a ordem inversa e eu começar a colocar o ideal antes, o meu cérebro ele vai acessar outras regiões, ele vai acessar outras informações, ele vai se permitir olhar para o impossível. E isso provavelmente vai me fazer acessar coisas que eu nem imagino. Então, gente, é assim, a gente está falando de uma habilidade, a gente está falando que treinar o seu cérebro a pensar no ideal quando você é adulto é diferente, é novo e precisa ser nutrido não só individualmente como a sua cultura, a cultura ao seu redor. Nós como líderes, a gente tem que permitir que as pessoas ao nosso redor pensem de forma livre, pensem de forma aberta, tenham momentos dos brainstormings sem julgamento, porque é aí que vão aparecer as melhores ideias, né? Aí que vão aparecer as perspectivas que não foram consideradas antes, aí é que vão aparecer as verdadeiras inovações. E então a gente pensa na viabilidade. Pode ser que as melhores ideias talvez não possam ser concretizadas, ou pode ser que elas talvez tenham que ser colocadas para um segundo momento. Mas, com certeza, ideias muito mais bacanas, tomadas de decisão muito mais inteligentes podem acontecer em ambientes em que é possível você colocar o ideal antes da viabilidade. Portanto, gente, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Steve Jobs e tantas pessoas que você provavelmente tem como referência, provavelmente não colocaram a viabilidade antes do ideal. O que eu quero compartilhar hoje com você é: comece a ser menos crítico e menos julgador com as suas ideias.
permita-se ter ideias, permita com que as pessoas ao seu redor tenham ideias, permita com que as pessoas sonhem e depois faça a análise da viabilidade. Nesse caso, definitivamente, a ordem dos fatores altera o produto. É isso aí, qualquer coisa a gente está por aqui. Tchau!